Olá a todos, sejam bem-vindos ao Mundo Tech Top, e hoje vou compartilhar com vocês um relato sobre o trágico acidente ocorrido em 29 de outubro de 2018, envolvendo o voo 610 da Lion Air. Este voo fazia a rota de Jakarta para Pangkalpina, ambos na Indonésia, operado por um Boeing 737 MAX, prefixo PKLQK, que na época tinha apenas 2 meses de operação pela companhia. Às 6 horas e 15 minutos, a tripulação realizava os procedimentos de verificação enquanto taxiava, e às 6 horas e 18 minutos, a torre de controle autorizou a decolagem na pista 25L. O voo 610 decolou às 6 horas e 20 minutos, marcando sua última decolagem. Logo após o início do voo, os pilotos começaram a enfrentar problemas com a aeronave e solicitaram retorno imediato ao aeroporto de origem. Desesperadamente, tentaram retomar o controle, mas sem sucesso. Enquanto isso, os controladores tentavam manter contato, porém não obtiveram resposta. Cerca de 13 minutos após a decolagem, às 6 horas e 33 minutos, o 737 MAX colidiu violentamente contra o mar de Java, tirando a vida de todas as 189 pessoas a bordo. Os destroços da aeronave se espalharam pela área. Antes do voo 610, a aeronave já havia apresentado problemas nos 3 dias anteriores, mas essas questões não foram tratadas adequadamente pela equipe de manutenção. Mesmo assim, o voo foi autorizado. As investigações apontaram falhas no projeto do 737 MAX e no novo sistema de controle de voo da Boeing, conhecido como MESTRE. Este sistema, responsável por ajustar o estabilizador horizontal, agiu erroneamente devido a informações imprecisas dos sensores. Concluiu-se que houve graves falhas nas operações da companhia aérea, principalmente na formação relacionada ao MESTRE. Além disso, sugere-se que a Boeing e os órgãos reguladores permitiram o design defeituoso do sistema. Para solucionar o problema, a Boeing implementou 3 camadas adicionais de proteção no sistema MS, que agora compara dados de 2 sensores de ângulo de ataque. Caso haja uma discrepância significativa, o sistema não intervém e alerta os pilotos. Foram realizados mais de 4.000 horas de testes e mais de 1.300 voos. Os pilotos receberam treinamento aprimorado, e em novembro de 2010, a FAA dos Estados Unidos autorizou os 737 MAX a voarem novamente. Após a liberação, muitos passageiros ainda sentiam insegurança em voar nessa aeronave, representando um desafio para as companhias aéreas em reconquistar a confiança de seus clientes. O desastre do voo Hélios 522, mistério nos céus de Atenas. Esse mais um trágico incidente ocorrido em 2005 envolvendo um Boeing 737-300 nos arredores de Atenas. Durante mais de 2 horas, a aeronave voou sem ninguém no comando, deixando passageiros e tripulação em um estado de inconsciência total. No dia 14 de agosto de 2005, um Boeing 737-300, prefixo 5BD-EBV, anteriormente operado pela companhia Helios Airways, realizava o voo 522, partindo do aeroporto de Larnaca, no Chipre, com escala em Atenas e destino final em Praga, República Tcheca. A bordo estavam 121 pessoas, incluindo 2 experientes pilotos com mais de 23.000 horas de voo, 4 tripulantes e 115 passageiros. Antes do voo, a aeronave passou por uma inspeção de pressurização devido a um problema anterior reportado pela tripulação. Após a manutenção, um erro crítico ocorreu. O sistema de pressurização foi deixado em modo manual em vez de retornar à configuração automática. A decolagem parecia transcorrer normalmente, mas pouco depois, um alerta indicou a falta de pressurização. Infelizmente, esse aviso crucial foi interpretado erroneamente pela tripulação como um procedimento padrão de decolagem em solo. O avião continuou a subir, ignorando os alertas subsequentes, e as máscaras de oxigênio caíram automaticamente para os passageiros. Com o tempo, todos a bordo ficaram inconscientes devido à baixa pressão de oxigênio. A situação levou à interceptação do voo por caças da Força Aérea Grega, que logo perceberam o terrível quadro: um avião sem controle,
passageiros inconscientes e pilotos desacordados. Um comissário, Andreas Prodromou, conseguiu recuperar um pouco da consciência e tentou assumir o controle da aeronave, mas, apesar de seus esforços, não conseguiu evitar o desastre. Às 12h03, o avião caiu em uma área montanhosa, resultando na perda de todas as vidas a bordo. As investigações revelaram que o avião já apresentará problemas semelhantes 8 meses antes, quando uma descompressão ocorreu em outro voo. O erro crítico na configuração do sistema de pressurização desempenhou um papel fundamental nessa tragédia. Esse incidente teve sérias consequências para a companhia Hélios e provocou mudanças significativas na aviação, incluindo o desenvolvimento de um novo sistema de alarme para despressurização durante o voo. A tragédia do Concorde, voo AF 4590. Esse é um dos acidentes mais emblemáticos da aviação, envolvendo o lendário Concorde. Esta tragédia ficou gravada na memória de especialistas e entusiastas da aviação, deixando uma marca indelével nos registros históricos. Quando foi introduzido no final dos anos 60, o Concorde representou um avanço revolucionário na aviação, sendo um avião supersônico incrivelmente moderno, resultado da colaboração entre a British Aircraft Corporation e a francesa Aerospatiale. Este avião podia atingir a impressionante velocidade Mach 2, o que significava voar 2 vezes mais rápido que o som. Em 25 de julho de 2000, o voo Air France 4590 foi designado a um Concorde, sob o comando do piloto Christian Marty, um experiente comandante com 54 anos de idade. Marty tinha ampla experiência pilotando o Concorde, acumulando mais de 3 anos de prática. Tanto o primeiro oficial quanto os demais membros da tripulação também eram profissionais experientes com essa aeronave. O objetivo do voo era transportar 100 passageiros e 9 tripulantes, de Paris a Nova York, Estados Unidos. Os passageiros a bordo desembolsaram uma quantia substancial, cerca de $9.000, para experimentar essa jornada a bordo do Concorde. O voo foi fretado pelos alemães da Peter Delman Cruise, que embarcariam em um cruzeiro de 16 dias pela América do Sul ao chegarem nos Estados Unidos. Após os preparativos, o Concorde taxiou até a pista 26R do aeroporto de Gaulle, em Paris. Por volta das 16h40 no horário local, iniciou sua corrida de decolagem. Contudo, logo após atingir a V1, velocidade crítica de decisão de abortar a decolagem, os pilotos perceberam anomalias na aeronave, inclinando-se para a esquerda e emitindo ruídos preocupantes na parte traseira. O engenheiro a bordo recomendou abortar a decolagem, mas nesse ponto, a aeronave já havia ultrapassado a VR, velocidade de rotação, e não havia mais tempo para reverter a situação. O Concorde levantou o voo, desligando os motores com falhas, mas segundos após a decolagem, foram informados de uma grande chama na aeronave. Ao mesmo tempo, o comandante relatou uma falha no motor número 2. A tripulação lutou para manter o Concorde sob controle, dirigindo-se ao aeroporto mais próximo, Le Bourget, em uma tentativa desesperada de um pouso forçado. Apesar dos esforços heróicos, o Concorde estava condenado. Uma enorme bola de fogo se formou, e a aeronave acabou caindo em um hotel, ceifando a vida de todos a bordo e mais 4 pessoas no hotel. Esse trágico incidente, que durou apenas 80 segundos desde a decolagem até a queda, teve consequências duradouras na aviação. O que vocês acharam de tudo isso? Foi erro humano, ou foi culpa da tecnologia que falhou? Deixe nos comentários abaixo, para que eu possa saber o que você pensa disso. Espero que este vídeo tenha sido informativo e esclarecedor. Se você gostou do conteúdo e quer continuar acompanhando nossos próximos vídeos sobre aviação e segurança aérea, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você ficará por dentro de todas as atualizações. A sua participação é fundamental para o crescimento do canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.